Salmo 139, que ainda que a gente faça nossa cama no mais profundo abismo, Ele ali está, e no mais alto monte Ele também ali está. Então que a bondade do Senhor possa falar também conosco nessa noite. Quero chamar a vida do nosso irmão Pedro aqui, vai nos trazer a palavra. Em nome de Jesus. Nós, guerreiro. Aleluia. Senhor, graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, reunidos em Teu nome, Senhor, para Te agradecer, para Te adorar, para Te louvar, porque as Tuas misericórdias duram para sempre, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo dia, pelo milagre, o dom de estar na Sua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar para que o Teu Espírito venha se manifestar agora, Senhor, com o Teu poder, com domínio próprio, com fortaleza, Senhor. Pai, nos ajude, Pai, nos conduza agora através da Sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que não venha a minha natureza humana prevalecer, mas o Teu Espírito, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abba, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Dá um pouquinho de nervoso, né? Mas é com uma gratidão e uma alegria enorme de estar podendo estar trazendo uma mensagem que Deus colocou no meu coração para todos vocês, para mim primeiramente. E o meu dia hoje, diferente dos dias normais, pela manhã, quando eu fui já buscar o pão pela manhã, fazendo as tarefas diárias que todos nós fazemos, o meu coração se quebrantou uma vez mais, porque passa um filme na nossa cabeça, né? São vários dias que Deus tem me conduzido na presença dEle, e é muito especial, irmão, porque assim como todos, eu me recordo como eu cheguei, eu me recordo das minhas falhas, eu me recordo do que Deus tem feito em mim, através das pessoas que vivem comigo, e é especial, irmão, é especial porque se hoje eu estou aqui, se hoje você está aqui, é porque Deus é presente nas nossas vidas, amém? E eu queria deixar uma mensagem hoje bastante simples, bastante interessante, que fala a respeito um pouco sobre o chamado, né? Porque no meu coração, a cada dia que passa, a revelação do que é um chamado, de como Deus fala com as pessoas que Ele chama, é interessante porque a cada dia a gente vai entendendo um pouquinho mais, amém? Então, no meio de tudo isso, existem tantas coisas especiais que Deus faz nas nossas vidas, desde quando Ele nos chama. Então, é especial, irmão. Aproveite os dias, aproveite os momentos de dificuldade, porque é maravilhoso estar na presença de Deus. Eu queria começar e dar início a uma passagem que está lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 20. Eu vou ler aqui, que fala a respeito de como Deus se manifesta, amém? De como Deus se revela. A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, ela, por si só, já nos dá uma introdução muito importante. Eu me recordo da primeira vez que eu tive contato com esse versículo, e eu já vinha experimentando a revelação das coisas, dos chamados do Senhor, e quando eu recebi esse versículo, ficou muito claro do que Deus já estava produzindo dentro do meu coração, né? De como Ele vinha trabalhando no meu coração, na minha vida, em cima das minhas falhas, sabe, dos acontecimentos, dos sinais. E quando eu vi esse versículo, foi como tomar posse de algo que Deus já vinha fazendo na minha vida. Então, eu queria compartilhar com vocês, eu queria dar início à mensagem falando sobre isso, falando sobre o que a Bíblia nos diz a respeito das manifestações de Deus, amém? Diz assim, ó: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Na Nova Tradução, linguagem de hoje, vai dizer assim a parte B do versículo: os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito
e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Amém? Irmãos, está mais do que claro que um Deus invisível se manifesta de uma maneira clara. No nosso meio, nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, nas nossas dificuldades, nas nossas falhas. Está mais do que claro a manifestação de Deus. Então a gente precisa ter isso como base. Poxa, eu não sei o que é Deus, não sei como Deus faz. Irmão, para um pouquinho, clama, busca, porque Ele em si, Ele é um Deus de revelação. Ninguém consegue caminhar se não for através das manifestações de revelação. Nós vemos nas cartas paulinas o próprio apóstolo Paulo falando acerca do espírito de revelação. Amém? Ele sempre coloca em oração o espírito de revelação. Então nós devemos clamar por isso. Porque é importante nós caminharmos. Lá em Provérbios vai falar também que um povo sem revelação é um povo que se corrompe. Então, em nome de Jesus, a gente precisa caminhar com as revelações do Senhor. Então, nós precisamos clamar por isso. Sabe por quê, irmão? Porque eu falo isso para muitas das pessoas que já me conhecem, mas muitos aqui não ouviram. O meu primeiro ano de remar, meu primeiro ano de tratamento, de recuperação, eu tenho para mim, irmão, como a joia mais preciosa que eu tenho na minha vida. Sabe, não se deve muito comparar as coisas na caminhada do Evangelho, mas se fosse comparar, o meu primeiro ano de remar, as experiências e o que Deus fez na minha vida, as primeiras revelações, as primeiras coisas, eu tenho como a joia mais preciosa que eu tenho. Amém? Porque nós podemos nos deparar com uma forma como Deus quer nos trabalhar na recuperação, né? E é um mistério agradável. É agradável, irmão. É duro, mas é agradável, porque nós vemos os frutos, nós vemos as confirmações, nós vemos o que Deus quer, nós vemos a misericórdia. Amém? Então, aproveite, desfrute das falhas, desfrute do perdão, desfrute da revelação, porque, irmão, é muito bonito esse processo que vocês e que eu estou passando. É bonito, irmão, ele tem uma beleza singular, né? Então, aproveite o máximo que você puder. Sabe por quê, irmão? Porque há uma grande diferença, nós ouvimos muito isso, mas eu queria comentar também. Há uma grande diferença em ter e ser, saber e conhecer, experiência e vivência. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que aceitamos algo quando na verdade nós não aceitamos, né? Às vezes nós vivemos uma vida de uma pseudo-aceitação, né? Eu falo por mim mesmo, porque eu demorei um processo longo para aceitar. Eu, por muito tempo, nesse meu primeiro ano de remar, eu vivia como se eu achasse que aceitava. Ser um ex-dependente químico, passar por dificuldades, ser que está internado, eu achava. E quanto mais eu orava, mais eu via que eu estava longe da verdadeira aceitação. Então, por isso que a gente tem que caminhar junto com Deus num processo constante. Amém? Porque, irmãos, todos nós sabemos dessas primeiras promessas básicas que o Evangelho nos traz, e ela fala sobre paz, sobre prosperidade, e aí eu pergunto, se você que se diz cristão, que aceita Jesus e não está desfrutando de uma paz que excede todo o teu entendimento, excede toda a tua dor, as tuas aflições, volta lá e aceita Jesus de novo, certo? Porque uma coisa não condiz com a outra. Você está vivendo Jesus, vivendo o chamado, vivendo a presença do Senhor e não conseguir ter algo que excede aquela situação, certo? Essa semana eu tive um grande exemplo. Minha semana, na segunda-feira, começou completamente ao contrário. E no mesmo momento que eu meditei, eu falei, faz sentido, sabe? Foram praticamente 3 anos completos para hoje, em nome de Jesus, Deus, através da sua misericórdia, permitir que eu viesse até aqui. Então faz sentido. E aí, o que eu concluí? Que o Deus que me separou, que nos separou, Ele é um Deus acima das circunstâncias. A minha semana pode ter começado virada, pode ter começado com ataques, pode ter começado com falhas, mas o Deus que nós servimos, Ele está acima dessas circunstâncias, amém? Então nós temos que ter
clareza para viver esse chamado que nós temos, amém? E nós podemos ver, basicamente, em algumas referências que a própria palavra nos traz, amém? Eu queria que botasse lá Salmos 119, no versículo 18. Para que a gente pudesse ver, à luz da Bíblia, à luz da palavra, o que Deus faz e direciona. Diz assim, ó, Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. O salmista diz isso. Desvenda-me os meus olhos para que eu veja as maravilhas das tuas leis. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Esse é o cântico, esse é a oração que tem que estar na tua boca e na minha constantemente, irmão. Porque se não for através da oração, da busca, do salmo, nada vai acontecer. Digo mais, nada tem acontecido. Há muitas áreas das nossas vidas que não prosperam faz tempo. E nós temos que ser realistas com isso. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus, ela já começa a nos direcionar, ela nos mostra e ela nos dá o desenvolvimento, ela nos dá a continuidade para a gente caminhar. Ele não lança a gente e fala, se vira, não, ela traz a introdução, ela traz o desenvolvimento, ela traz a continuidade, ela traz a conclusão. A luz da palavra, ela é certa, ela não falha, é buscar e receber, irmão, não tem como, amém? João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, outro dia fui eu e o Alexandre levar um acolhido para embarcar. Ele já tinha passado em remar, acho que há uns 15, 20 anos atrás, estava dando testemunho para mim, o Alexandre, era tarde da noite, nós estávamos lá, eram umas 11 horas da noite, e nós conversávamos. Cristão afastado, voltando para os caminhos do Senhor, um testemunho incrível, assim como todos nós, num momento de dor, uma busca, um grito de socorro, Deus traz de volta para a presença, assim como todos nós. E ele vem e fala, eu, mesmo como cristão, eu não conhecia a verdade. E aquilo me tocou, eu falei, mas por quê? Ele falou, sabe por quê? Porque a partir do momento que eu desviei, eu não conhecia a verdade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem desviou não conheceu a verdade. Porque uma coisa é contraditória. A partir do momento que nós lemos que a verdade liberta, quem não se libertou é porque não conheceu a verdade. Então, é muito sério isso. Nós precisamos ter esse tipo de entendimento, né? Quem conhece a verdade é liberto. E nada altera isso mais, amém? Então, aí eu digo, se alguém tem contato com a palavra e desvia, conheceu a verdade? Não conheceu, irmão. Não conheceu. Então, vocês conseguem perceber a diferença entre uma coisa e outra? Entre achar que conhece, entre achar que sabe e conhecer? Entre ter e ser, entre ter uma experiência e vivência. Você sabe por quê? Porque Deus, Ele quer transformar essa convicção que a gente vê numa verdade íntima, irmão. Ele quer trazer algo especialmente único, individual no teu coração. Ele não quer que você viva com achismos, com meras conclusões. Ele quer trazer a tua convicção a uma verdade íntima, algo que ninguém mais vai conseguir tirar. Amém? Porque quando nós obtemos a verdadeira identificação com a palavra, nada mais tira isso de nós. Amém? Romanos 8, versículo 38. Aleluia. Como não sou eu, é a palavra, olha o que diz a palavra. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades,
Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, nada consegue alterar essa verdade que liberta quando você realmente tem posse dela. Nada. Nem circunstâncias, nada, irmão. Então vamos lá. A verdade liberta, e a libertação que a verdade, que a palavra, que o verbo dá, ninguém pode tirar, irmão. Então quando alguém tira isso de você, é porque você não conheceu, porque você não teve o encontro, o esforço, várias coisas, mas não teve. Porque quando tem, nada tira isso de você, amém? Então, irmãos, é isso que Deus quer nos dar hoje, amém? Algo que vem dele, que vai mudar a tua vida, os teus pensamentos, a forma como você serve e se entrega à missão que ele nos deu. E quando nós recebemos, ninguém vai conseguir tirar isso da gente, amém? Então, Deus quer transformar essa mera conclusão tua de ser um ex-dependente químico, de precisar da presença de Deus, numa verdade íntima. É isso que ele quer fazer com a gente hoje, amém? Então, eu quis trazer a essência da mensagem, algo que me encanta, assim, de uma maneira surpreendente, assim como todos os dias eu posso desfrutar e experimentar de algo surpreendente da parte do Senhor, que é o chamado de Isaías. Quando Isaías recebe o chamado. Sabe por quê? Porque nesses 3 anos completos, praticamente, que Deus tem me permitido estar nesse ministério, desde o primeiro testemunho que eu ouço de voltar aos caminhos do Senhor, eu ter o contato com o Senhor, é algo tão especial. Eu conheço praticamente a história do testemunho de libertação de todos que estão aqui, não os recentes, mas praticamente todos. E é tão especial a semelhança de dor, de sofrimento, de desespero, e num último sopro de sofrimento, um grito, um clamor, e Deus resgata novamente. É assim que aconteceu, e isso nesses 3 anos, a minha alma se regozija em escutar um testemunho de uma pessoa que chega no nosso meio, porque ele me faz lembrar de todos que eu escutei e da maneira especial que Deus traz às pessoas a sua presença, irmão. Então, ao ler o chamado de Isaías, me encantou porque me fez lembrar de todas as pessoas que eu ouvi até hoje, de como Deus trouxe de volta, amém? Está lá no capítulo 6 do livro de Isaías. O interessante do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías, é porque ele é uma Bíblia, né? As linhas teológicas falam que o livro de Isaías é uma mini-Bíblia. Tem muito conteúdo, muita coisa rica, muito juízo de Deus a Israel, as coisas do Velho Testamento, mas tem muito conhecimento da graça, até porque ele é chamado de profeta messiânico, né? O livro do profeta é praticamente uma mini-Bíblia. Lá no capítulo 6 acontece a sua convocação para ser profeta de uma forma extraordinária. Vamos ler? Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se a voz do que clamava, e a casa enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Versículo 6. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou-me a boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Por fim, o verso 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui,
envia-me a mim. Amém? Então, irmãos, a dimensão disso me faz tocar o céu, irmão. Porque quando eu procuro ler, e quando eu procuro meditar sobre isso, eu consigo materializar anjos descendo, tocando os lábios desse profeta, transformando esses lábios que ele mesmo reconhece como impuros, em puros. E, irmãos, o chamado de Deus na minha e na tua vida pode não parecer de uma dimensão como essa, mas eu te afirmo, é. A dimensão que o teu chamado, que o teu propósito, o propósito de Deus na tua e na minha vida, é da mesma dimensão desse profeta. Porque é o mesmo poder, é o mesmo espírito. No verso 5, em algumas outras versões ele fala um pouco diferente, se puder botar novamente, mas quando ele reconhece, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus vai lá e mostra o seu poder descendo com os seus anjos e tocando os lábios e transformando os lábios dele em puro. Então, irmãos, nós precisamos perceber que a dimensão da Bíblia é a mesma dimensão da nossa vida hoje. Amém? Então, quase todos nós fomos atraídos e recebemos o nosso chamado dessa forma extraordinária também. Ou não? Praticamente todos sabem a maneira como eu fui resgatado ali naquele bairro, no Parolim. Eu consumia droga no bairro Parolim, eu frequentava as favelas ali, do conglomerado de favelas do Parolim, eu tomava a sopa da Remar, e eu não conhecia Remar. E no momento de dor, de tristeza, um mês de junho frio, eu declaro o meu fim. Eu falo, eu realmente não tenho mais saída. 4 internações, 16 anos consumindo droga, vários dias sem dormir, eu sento no chão, olho para cima e declaro o meu fim. Nesse momento, eu olho para cima e falo, Senhor, este é o meu fim, eu não tenho mais o que fazer. E nesse mesmo momento eu lembrei de algo, eu lembrei do Pai Nosso. E falei, bom, uma pessoa racional, estou recorrendo a Deus, vou rezar um Pai Nosso. Eu, então, católico, não praticante, rezei o primeiro Pai Nosso, rezei o segundo Pai Nosso, e eu acabei adormecendo ali na calçada, no Parolim. E quando eu acordo, vários dias sem dormir, eu falo, eu tenho que rezar o terceiro Pai Nosso, porque eu estou clamando pela ajuda do Senhor. E eu termino o meu terceiro Pai Nosso, bem lentamente, e quando eu acordo, eu me deparo com um cachorro me olhando, e eu vejo, e eu ouço uma voz que fala, senta na esquina. Eu olho para trás, não reconheço, mas eu lembro, opa, eu acabei de clamar por ajuda. No mesmo instante eu me levanto, como daqui à entrada da igreja, me sento e ali fico. Irmãos, sem brincadeira, 30 segundos, um rapaz atravessa a rua e fala, irmão, você está precisando de ajuda, né? Nesse mesmo instante, eu começo a chorar, descompassadamente, choro, atravesso a rua e desde esse dia eu estou na Remar. Amém? Então, irmãos, todos os testemunhos que eu ouço é dessa forma incrível, dessa forma maravilhosa, dessa forma, da dimensão desse poder que habita e que chamou Isaías a ser o profeta messiânico, foi o poder que me encontrou e que te encontrou. Então a gente precisa tomar posse disso, amém? Sabe por quê, irmão? Porque, modestamente falando, se eu, com tantas fraquezas, tantas falhas, tantos pecados, um servo inútil, pela graça, pela misericórdia, tenho o propósito de Deus revelado no meu coração, você também pode ter, irmão. Porque foi isso que tocou o meu coração quando eu vi o propósito revelado na vida dos meus pastores, na vida das pessoas que estavam ali servindo, e eu não me esqueço, as primeiras vezes que eu fui divulgar, foi com o Robson, foi com algumas pessoas, e eu falei, Robson, eu estou impactado com a dimensão que tem isso. Irmão, a dimensão que tem, não só o Ministério Remar, mas a obra do Senhor é impactante, faltam palavras para dizer.
Irmão, olha para o teu dia, das 5 horas da manhã, quando eu e você acordamos, até hoje, para um pouco e perceba a dimensão que tem a obra, o chamado, as bocas de Deus, as misericórdias. Abra os seus olhos, clame a Deus para que Deus abra os seus olhos, amém? Para que a gente consiga desenvolver a mensagem, eu queria trazer mais 2 versículos. Um está lá em Atos, capítulo 2, verso 38. Diz assim, Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para todos nós que já temos o contato com o chamado, a maneira esplêndida que Deus nos trouxe, a palavra nos exige o desenvolvimento, amém? Então, o próprio chamado, ele começa a se materializar em nossa vida com o que a própria Bíblia nos traz, que é o quê? Arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, para que recebam o dom do Espírito Santo, amém? Outra referência está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro 1, 10. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçarás. Aqui na outra tradução diz assim, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E aí eu te pergunto, quem tropeça de se afastar, conheceu o chamado de Deus na vida? Não conheceu, irmão. Porque quando você conhece, ninguém mais tira. Então é para isso que a gente está aqui, para a gente receber, quem aqui não recebeu, ou quem aqui já recebeu, possa fazer a manutenção disso, de algo sólido. Amém? Então, irmãos, essa realidade do chamado, do poder, me faz tocar o céu, irmão. Sabe? Me faz, como o Marcelo ora, Deus revela e Deus, nesses momentos, me mostra o caminho do céu. Né? Ele traz o caminho, ele traz a lembrança, porque a nossa alma, ela anseia pela presença do Pai, porque ela pertence ao Pai. Então, irmãos, era essa a essência da mensagem que eu queria deixar para vocês, sobre essas questões principais do que é um chamado, do poder que habita no nosso meio, para que a gente continue orando, assim como nós introduzimos a mensagem, buscando a Deus, para que Ele abra os nossos olhos, irmãos. Nós estamos vendo e sempre nos deparamos com tantas pessoas se perdendo, e isso é muito cruel, porque não conheceu. Não conheceu, irmão, porque quando o cara conhece, o cara toma posse de uma libertação que ninguém mais tira. Então é isso que Deus quer te dar hoje. Algo que ninguém mais vai tirar de você, amém? Por favor, se colocar de pé em nome de Jesus. Senhor. Abba, Pai. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agora concluir e orar, Pai, para que o Teu Espírito revelador traga convicção, Senhor. Aleluia, Senhor. É o Teu poder, Pai, que habitou nos profetas, Senhor, que habita em nosso meio hoje, Senhor. Nós não temos distinção daqueles grandes homens, Pai, desses heróis da fé. Pai, o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor vai ser o mesmo amanhã, diz a Tua palavra, Senhor. A nossa fé, ela não se baseia no que vemos, mas no que o Senhor disse, Senhor. Pai, traga luz a Tua palavra, Pai, aos nossos corações, porque o que nos falta às vezes, Pai, é memória, Senhor. O Senhor já nos trouxe a revelação, então, Pai, nos ajude a memorizar, nos ajude, Pai, a andar nos Seus caminhos, Senhor. Pai, a fé vem pelo ouvir a Tua palavra, então é para isso que nós nos reunimos aqui, Senhor. Para que o Senhor nos ajude, Senhor, para que o Senhor abra os nossos olhos, Pai. Ajuda, Senhor. Pai, a Tua palavra diz, clame-me a mim, eu te responderei, Pai, então nós estamos aqui, Pai, orando, clamando, Pai, porque se o Senhor não nos mostrar, nós não vamos conseguir, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos trouxe a Tua presença, Pai, de uma maneira maravilhosa, Senhor. Pai, não faça que a nossa natureza humana esqueça disso, Senhor. Pai, tem misericórdia, Senhor. Pai, ajude-nos a afirmar a nossa fé, Pai, no que ainda está por vir. A Tua palavra vai dizer que se a nossa fé não se baseia nas coisas do céu, ela não serve de nada. Então, Pai, aumenta-nos a fé, Senhor. Traga, Pai, traga a força do Seu domínio próprio, da Sua fortaleza, do Seu conselho, da Sua piedade no nosso coração, Senhor. E, Pai, na certeza, Pai, que o Senhor, da Sua maneira, trará a cada um de nós a confirmação. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Graças a Deus, irmãos. É maravilhoso poder ouvir a palavra do Senhor e poder sentir ela viva dentro do nosso interior e ter um encontro com a revelação dela, porque é isso que vai nos transformando, é isso que vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando, a nos tornarmos pessoas melhores para o Senhor.